Olá, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor auxiliar Anderson Gomes, aqui da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Eu congrego atualmente aqui na Igreja Internacional Ministério Celeste. Fui consagrado auxiliar de pastor pela graça, pelo favor de Deus, pela sua infinita misericórdia. Eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês um ensinamento de uma forma didática e de uma forma que vocês venham compreender a simplicidade da palavra de Deus. Sempre nos meus ensinamentos, nos meus estudos bíblicos, nos meus devocionais, eu sempre, como costume, eu gosto de iniciar apresentando 3 textos básicos como iniciativa do meu estudo, do meu ensino, do meu devocional. Todos os ensinos, todos os meus estudos, eu gosto muito, e é um hábito que eu criei de mencionar esses 3 versículos da palavra de Deus antes de iniciar um ensinamento bíblico para os vossos corações. O primeiro versículo está em João capítulo 8 e o versículo 47, que diz: os que são de Deus dão ouvido às palavras de Deus. Os que são de Deus dão ouvido às palavras de Deus. Se você está neste exato momento ouvindo a palavra de Deus, isto nos dá a entender que, de fato, você é um filho e uma filha de Deus. A única pessoa que não vai ouvir a palavra de Deus é o diabo. Então, se nesse momento você está ouvindo a palavra de Deus, isso indica que você é filho de Deus. Os que são de Deus dão ouvido à palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto importante para cada um de nós. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. O segundo versículo está no livro de Romanos, capítulo 10, e o versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela mensagem, e a mensagem vem pela palavra de Deus. Então, primeiro você ouve, e quando você ouve, você está adquirindo fé o suficiente para que você venha tomar posse da palavra de Deus. Só que, independente desses 2 versículos, o terceiro versículo é muito mais importante ainda, que se encontra em Tiago, capítulo 1, e o versículo 22, que nós não podemos apenas ser ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. É bom nós ouvirmos a palavra de Deus, é bom que a nossa fé seja despertada através da mensagem do Evangelho, mas o mais importante é nós praticarmos a palavra de Deus. Então esses são os 3 versículos como minha introdução antes de começar o ensinamento, o estudo ou o devocional. Então, os que são de Deus dão ouvido às palavras de Deus. Esse é o primeiro versículo. Segundo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o terceiro, que nós não viemos ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então, você está ouvindo a palavra de Deus, você está gerando fé através da palavra de Deus, e agora é o momento de você praticar a palavra de Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas um praticante fiel das Escrituras Sagradas. Amém? Pois bem, falando sobre esses 3 versículos, nós agora vamos falar sobre um tema muito importante que é indispensável para a nossa vida espiritual, que é o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Você já
fez essa pergunta para você, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Eu coloquei aqui 3 verdades acerca do que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Essas 3 escolhas, tá, foi algo do Espírito Santo que revelou ao meu espírito, mas pode acontecer de outras pessoas ministrar em cima desse texto e colocar 3 verdades acerca do que é ser guiado pelo Espírito de Deus, totalmente diferente da forma como eu estarei colocando aqui. Mas isso não deixa de ser inválido para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Primeiro, ser guiado pelo Espírito de Deus é ter o Espírito de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Primeiro, é ter o Espírito de Deus, ou seja, ter o Espírito Santo de Deus. Não tem como nós sermos guiados por Deus sem o Espírito Santo. Segundo, é nós sermos ou é ser filho de Deus. Também não tem como nós não sermos guiados pelo Espírito de Deus se nós não somos filho de Deus. E terceiro, é ter a natureza de Deus, ou seja, ter a natureza do Espírito Santo. Então, essas foram as minhas 3 verdades acerca do que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu poderia colocar muito mais aqui, só que eu escolhi essas 3 verdades que me chamou mais atenção. Quem sabe você já tem outro pensamento, quem sabe você já tem outra forma de entender o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele revela para cada um dos seus filhos algo profundo e extraordinário. Então, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Primeiro, é ter o Espírito Santo de Deus. Segundo, é ser filho de Deus. E terceiro, é ter a natureza de Deus ou a natureza do Espírito Santo. O texto básico que nós vamos usar nesse ensino é Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Se você tem uma Bíblia aí, seja no celular, no tablet, no computador ou até a Bíblia impressa. Se você tem uma Bíblia aí, então vamos acompanhar em nome de Jesus. Romanos capítulo 8 e o versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Vamos primeiro observar essa palavra todos. É bastante interessante nós observarmos a palavra com muito cuidado para nós não fazermos uma leitura muito corrida e não observar as estrelinhas de cada palavra que está dentro de um só versículo. Observe, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esse todos não está incluindo toda a humanidade. Você consegue perceber nesse versículo, apesar de esse todo nos dar a entender que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas esse todos não está incluindo a toda a humanidade, mas apenas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Vamos observar mais uma vez esse versículo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, esses todos são todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ou seja, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não tem como nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo ser guiado pelo espírito das trevas.
Nós vamos pegar o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 1, ali nos mostra que Jesus ele foi guiado pelo Espírito de Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus. Nós não vamos entrar em toda a explicação do livro de Mateus capítulo 4, versículo 1. Mas a Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi o autor de ter guiado Jesus Cristo ao deserto pelo seu Espírito. A pergunta é: qual é o Espírito que está guiando a sua vida? Qual é o Espírito que está guiando a sua vida? Guiando a nossa vida? É o Espírito Santo de Deus ou o Espírito das trevas? Porque a Bíblia diz que Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. É muito importante nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Lembra do que eu falei bem anterior? O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Primeiro é ter o Espírito de Deus. Não tem como o ser humano, a pessoa, ser guiada por Deus sem ter o Espírito Santo de Deus. É por isso que é muito importante nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Aí você pode me perguntar: é possível a gente ser guiado pelo Espírito de Deus e ao mesmo tempo ser guiado pelo Espírito das trevas? Vou pegar um texto básico que está escrito lá em Lucas, capítulo 9 e o versículo 54. Vamos ver, através desse texto, se de fato é possível nós sermos guiados pelo Espírito de Deus e ao mesmo tempo ser guiado pelo Espírito das trevas. Lucas capítulo 9 e o versículo 54 e o 55 diz o seguinte: E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram-lhe: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Olha só, será que seria possível ele fazer uma oração e Deus mandar fogo do céu, como aconteceu com o profeta Elias no Antigo Testamento, quando Elias orou e Deus respondeu com fogo? Mas olha só o versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois? Então os discípulos interrogou Jesus de fazer uma oração para que Deus respondesse, suprisse a necessidade da sua oração, que mandasse fogo para consumir aquelas pessoas. E Jesus disse: Que espírito vocês têm? Que espírito está dentro de vocês? Espírito de raiva? Espírito de destruição? Espírito de morte? Então Jesus diz: Vós não sabeis que espírito vocês têm? Vós não sabeis de que espírito sois? Então aqui nos mostra que nós temos que entender qual é o espírito que está operando no nosso espírito. Será que é o Espírito Santo ou o Espírito das trevas? Então lembre-se disso. Jesus disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Então isso nos dá a entender que não pode dois espíritos ao mesmo tempo habitar no mesmo corpo. Lembra daquela passagem daquele homem que Jesus repreendeu o espírito daquela casa? O espírito saiu e era necessário que aquela casa fosse preenchida com o Espírito Santo. Então, se aquela casa não é preenchida com a presença do Espírito Santo,
Então aquele espírito que saiu daquela casa, ele volta e volta com mais 7 e vai novamente habitar naquela casa. Se porventura aquela casa recebesse ou tivesse o Espírito Santo, o espírito que saiu daquela casa, se tentasse voltar para aquela casa ou para aquele corpo ou para a vida daquela pessoa, aquele espírito não tinha mais acesso àquele corpo, porque o outro espírito estaria habitando aquele corpo, que seria assim o Espírito Santo. Ou seja, é um único espírito que habita no nosso espírito. Não tem como dois espíritos habitar no nosso espírito. Ou seja, precisamos decidir de forma bem clara e entender que espírito habita em nós, que espírito está guiando o nosso espírito. Como eu posso saber se é o Espírito que está guiando a minha vida, o Espírito Santo, ou se é o Espírito das trevas? Lá em João, o 1 João, tem um texto muito importante que Deus ele nos dá o direito de nós provarmos de que espírito as pessoas servem. 1 João capítulo 4, o versículo 1 diz: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas já têm levantado no mundo. Olha a parte A. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, para você saber se uma pessoa é guiada pelo Espírito Santo, é necessário você ter o dom de discernimento de que espírito está na vida de uma pessoa, se é o Espírito Santo ou se é o Espírito das trevas. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é uma coisa muito importante. Pois bem, mencionando para você esses dois versículos de Lucas 9, 54, 55, 1 João 4 e 1, isso nos dá a entender de que não é possível dois espíritos habitar no ser humano ao mesmo tempo, o Espírito Santo e o Espírito do Diabo, ou o Espírito Santo ou o Espírito das trevas. Entendido até aí? Então, nós falamos aqui que ser guiado pelo Espírito de Deus, primeiro é ter o Espírito de Deus, é ter o Espírito Santo dentro de nós, tendo essa conexão com o nosso Espírito. A segunda verdade acerca do que é ser guiado pelo Espírito de Deus, no mesmo versículo de Romanos capítulo 8, versículo 14, é ser filho de Deus. Primeiro é ter o Espírito Santo e segundo é ser filho de Deus. Não tem como nós sermos guiados pelo Espírito de Deus se nós não somos filhos de Deus. Ou nós somos filhos de Deus, ou os seres humanos são filhos das trevas. Nós vamos observar nesse versículo 14. Vamos lá. No versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, para que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus, é necessário nós sermos filho de Deus. E o que é ser filho de Deus? Ser filho de Deus é receber a natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo no nosso espírito. E quando é que nós recebemos essa natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo no nosso espírito? Quando nós se tornamos filhos de Deus. Um texto básico e importante para nós lermos é em João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, que diz: Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Não é mais escravo, mas sim filho de Deus. Ou seja, o que é ser guiado pelo Espírito de Deus é ser filho de Deus.
E ser filho de Deus é passar por uma grande transformação, passar por uma regeneração, passar por uma transformação totalmente completa. É receber a natureza de Deus em nosso espírito. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é ser filho de Deus. E ser filho de Deus é nascer da água, nascer do Espírito, é receber a natureza de Deus em nosso espírito. A terceira verdade é ter a natureza de Deus, que é ter a natureza do Espírito Santo. Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é receber a natureza de Deus, é receber a natureza de Jesus Cristo, é receber a natureza do Espírito Santo em nosso espírito. Então, falando acerca dessas três verdades, acerca do que é ser guiado pelo Espírito de Deus, eu quero deixar aqui para vocês 2 versículos muito importantes acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Então, apesar de o que é ser guiado pelo Espírito Santo, ter o Espírito Santo, ser filho de Deus e ter a natureza de Deus, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Então, quando nós recebemos a natureza do Espírito Santo, quando nós passamos a ser filho de Deus, quando nós passamos a receber essa dádiva preciosa, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16:13. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade. Então, não tem como nós recebemos o Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo ser guiado pela verdade e ao mesmo tempo ser guiado pela mentira. Ou nós temos o Espírito Santo ou nós não temos o Espírito Santo e temos outro Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 4 demonstra o Espírito Santo guiando o ministério dos apóstolos. E outros versículos mais nós vamos ver que as pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus, elas tomam a decisão certa porque elas não estão tomando decisão pelas suas próprias emoções, vontade ou desejo, mas tudo pela uma direção, mas tudo sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pois bem, entendendo todas essas verdades, nós entendemos que ser guiado pelo Espírito de Deus é ter o Espírito Santo, é ser filho de Deus e é ter a natureza de Deus, é ter a natureza do Espírito Santo no nosso espírito. Então, se você gostou desse estudo de uma forma simples e didática, eu queria convidar você a se inscrever neste canal, a curtir este canal, ativar as notificações e a compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos preparar um conteúdo bem mais avançado, com bem mais conteúdo, e assim nós vamos ser edificados para a glória de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima. Deus abençoe.